Olá, eu sou MD e você está no canal Deus Vult. E hoje não vai ser bem um react, mas vai ser mais uma análise sobre a treta que teve entre o Henrido e o perfil do Twitter Estudos Marxistas. Então vamos logo pro vídeo. Resumindo aqui o início da treta, o Estudos Marxistas ele provocou o Miorim para responder uma objeção que ele tinha feito ao Bombaverk. E aí o Henrido chegou para defender o Miorim e contra o estudo Marx. E aí virou uma treta enorme no Twitter. E no final das contas eles resolveram fazer um debate cada um escrevendo um artigo. E depois cada um já escreveu seu artigo, né? Explicando como o valor novo é gerado na economia. E depois eles vão fazer um artigo resposta. Então o foco aqui vai se analisar e comentar um pouco sobre os dois artigos. E para quem quiser, tá no Twitter da Universidade Libertária disponibilizado os dois artigos. Então eu peguei aqui o artigo dele e eu vou pegar alguns pontos que eu mais achar que mereça atenção. Eu tô no artigo dos estudos marxistas e no tópico aqui a explicação marxista acerca da produção do valor novo na sociedade capitalista. Então bota aqui, atenção, aqueles que procuram estudar Marx apenas pelo paradigma da lógica formal terão dificuldades para compreender sua crítica. A lógica dialética não nega nem invalida a lógica formal, mas não se reduz a ela. O princípio da identidade permanece válido apenas para objetos imobilizados, recortes de uma realidade estática fora de qualquer movimento e, portanto, destituída de sua conexão com a totalidade. Em Marx será obrigatório reconhecer a existência das contradições nas historicidades da exposição. E, a partir daí, ir de encontro a estas contradições para ver o que elas nos dizem. O método de Marx jamais põe no objeto a contradição. Extrai dele a contradição e a expõe criticamente. Bom, comentando isso daqui, ó. O método de Marx jamais põe no objeto a contradição. Extrai dele a contradição e expõe criticamente. Errado. Vou dizer por quê. Mais acima, ele colocou uma dialética de dois opostos. Então, o valor de troca e o valor de uso não são contraditórios justamente porque o valor de troca ele é um valor de uso específico. Então a gente pode predicar o valor de uso do valor de troca e dessa forma ele não pode ser contrário. Inclusive ele fala que para existir o valor de troca, ele primeiramente tem que existir o valor de uso. O que isso é óbvio, por quê? Porque se predicamos o valor de uso do valor de troca, então necessariamente para existir o valor de troca, precisa-se existir o valor de uso. Agora, para existir o valor de uso, não necessariamente precisa existir o valor de troca. Justamente porque o valor de uso é um predicado do valor de troca. Então, das duas uma. Ou você tem que admitir que ele sim põe
contradição no objeto, no caso na mercadoria, ou então você vai ter que dizer que você expôs o pensamento de forma errônea. As duas coisas não podem ser. Outra coisa, que é um dos pontos principais onde eu queria chegar, que é a metodologia e a epistemologia utilizadas por Marx. No caso, é a dialética. A lógica dialética não nega nem invalida a lógica formal, mas não se reduz a ela. O que isso significa? Significa que ela não é contraditória com a lógica formal, mas ao mesmo tempo ela transcende a lógica formal. Então vamos lá. Isso é certo de se dizer? Eu vou pegar aquele aquele ditado do Heráclito que diz que você não pode se banhar no rio duas vezes, porque aí nem você é você mesmo, nem o rio é aquele próprio rio. E então vamos estabelecer o seguinte: a dialética ela propõe que tudo está em constante movimento. Se tudo está em constante movimento, então não há nada que seja imutável, não há nada que seja imóvel, tudo está em constante mutabilidade e mobilidade. Alguns até fazem a questão de frisar que esse crivo, né, que esse efeito não vale para essa própria verdade que diz, né, que tudo está em constante mutabilidade e que só essa verdade, só isso seria imutável. Então, mesmo que a gente considere que realmente tudo esteja em constante mutabilidade e realmente só isso seja imutável, isso estaria indo contra a lógica formal. Para isso, eu vou pegar os princípios de identidade e princípio de não contradição. E pegar mais especificamente as noções de ato e potência. Vamos lá. Então, um ato, ele é sempre ato, ou seja, ele é sempre atual. Ele permanece em si mesmo um ato, ou seja, algo possui sua própria identidade. Portanto, o ato ele não pode ser potência. Ele não pode virar potência, porque o ato ser potência é uma contradição, porque o ato ele tem sempre que ser atual e a potência ela não pode ser atual, ela só vai ser atual enquanto for ato. Então o ato só pode ser ato e a potência ela pode virar ato, mas a potência em si ela não pode ser ato. Ela pode virar, mas não pode ser. Senão feriria o princípio de identidade, por exemplo. Dessa forma, se aquilo que é atual, ele possui sua própria identidade
Então, ele continua sempre permanecendo igual a si. Em outras palavras, se uma identidade permanece sempre igual a ela mesma e é sempre imutável, então ela não pode mudar, ela não pode se transformar. Se uma identidade se transformar, então ela não seria ela mesma. O que acontece é só que algo pode assumir várias identidades, mas identidades não podem assumir outras identidades. Por exemplo, uma maçã não pode ser uma banana. Então, a maçã possui sua própria identidade de maçã e sem poder virar uma banana. Embora, sei lá, alguma coisa, alguma semente, enfim, qualquer coisa desse tipo, possa assumir uma identidade na forma de maçã e posteriormente de banana. Mas a identidade em si de maçã, ela sempre permanece igual a si mesma e, portanto, ela é imutável, assim como vale para todas as identidades. Então, o princípio de identidade, ele é sempre igual a si mesmo. E, portanto, ele é imutável. E dessa forma, contradiz a dialética sim. Ao contrário do que tenta colocar o artigo. Como fora de qualquer... o princípio da identidade permanece válido apenas para objetos imobilizados. Mas claro que ele vai permanecer válido para objetos imobilizados, porque o próprio princípio de identidade ele é imóvel e ele é imutável. Logo, ele vai ser válido, ele só pode ser válido sim para objetos imóveis e imutáveis. Agora, se a dialética disse que ela tem como um princípio básico de que tudo está em constante mudança e transformação, que tudo está em constante movimento, então, ela está englobando todas as coisas e está dizendo que todas as coisas elas são em um instante e em outro instante elas já não são. E se uma identidade ela em um momento é e em outro momento ela não é, ora, então aqui a gente já tem uma quebra no princípio de identidade, porque a identidade ela necessariamente tem que sempre permanecer igual a si mesma. Se ela permanecer igual a si mesma, já há uma quebra da lógica clássica, formal, enfim. Então, assim, um conflito entre a lógica formal e a lógica dialética. E outra coisa, em Marx será obrigatório reconhecer a existência das contradições na historicidade da exposição, e a partir daí que encontro estas contradições para ver o que elas nos dizem. Ou seja, toda a análise de Marx, ela só funciona, e você só pode, e para ela funcionar, você é obrigado a seguir esse caminho dessa metodologia, dessa epistemologia, etc, 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 que ele já estabeleceu. Nesse caso é dialética, né? A metodologia dialética. Ele usa a lógica dialética para fazer as suas análises, etc, etc. Se ela está errada, então já podemos tirar de que a base já está errada e, portanto, o resto ele não vai poder se sustentar. Então, essa aqui foi um trechinho do artigo de estudos marxistas. E agora vamos para ver um pouco do artigo do Henrido. Então agora a gente está aqui no artigo do Henrido.
E a gente vai ver um pouquinho sobre o que o Henrido disse. O Henrido ele já disse, né, no Twitter que ele já deu a epistemologia dele como dada, o que é uma pena, que eu gostaria principalmente de analisar a epistemologia, a metodologia que ele usa e etc. Mas como não temos isso, então eu peguei esse trechinho do tópico da importância da tradução, onde ele usa a base teórica dele do Menger para contrapor Marx, e dessa forma a gente faz uma comparação dos dois. Então, o maior problema são os termos. Então, peço ao leitor que veja o mundo da mesma forma que eu vejo. Há fenômenos no mundo, e quando linkamos um termo ou conjunto de termos a ele, estamos tentando descrever ele. Neste sentido, há três mundos possíveis que me vêm à mente quando falamos da exposição do termo fenômeno, sendo eles: 1. Um termo tem um link com um fenômeno específico. 2. Um termo tem links com dois ou mais fenômenos específicos. E 3. Dois ou mais termos têm links com um único fenômeno específico. Geralmente a dificuldade do debate está nos itens 2 e 3. Daí surge que valor tem um significado para a teoria marxiana distinto da teoria austríaca. Vamos usar o termo valor de uso para Marx e Menger, fazer uma descrição deles partindo de um juízo analítico. Para você que não sabe, um juízo analítico é todo o juízo que fala especificamente da forma e da coisa em si e per si. E se baseia também no princípio da não contradição, de forma que se um juízo, ele, quando negado, cai em contradição, é por causa que ele é analítico. Por exemplo, se eu digo um quadrado não tem quatro lados. Então, estou dizendo que uma forma geométrica de quatro lados não tem quatro lados. Dessa forma, cai em contradição. É por isso que ele é analítico. E também fala da forma de quadrado em si e per si. Veja o que Marx tem a dizer. A utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso, mas essa utilidade não flutua no ar, condicionadas pelas propriedades do corpo da mercadoria. Ela não existe sem esse corpo. Por isso, o próprio corpo da mercadoria, como ferro, trigo, diamante, etc., é um valor de uso ou um bem. Então, o valor de uso para Marx reside no corpo material, no corpo físico da mercadoria ou do produto. Enfim, no caso, no próprio artigo dos estudos marxistas, ele faz essa distinção entre produto e mercadoria, né? Onde a mercadoria ela tem um intuito mercadológico, enquanto o produto não. E o artigo dos estudos marxistas também diz a mesma coisa sobre valor de uso de algo estar presente na materialidade e na fisicalidade da mercadoria. Agora vejamos o que Menger tem a dizer. O valor de uso é a importância que, para nós, tem determinados bens pelo fato de nos assegurar de maneira direta o atendimento de necessidades, com a condição de que, não dispondo desses bens, não estaria garantido o atendimento das referidas necessidades. Então, enquanto Marx ele diz que
o valor de uso é o corpo da mercadoria como servindo para nos satisfazer, né? É o corpo da mercadoria enquanto servindo para satisfazer nossas necessidades. É a utilidade existente no corpo físico da mercadoria. Ninguém vai dizer que o valor de uso ele é aquilo que vou dizer a importância que para nós tem determinados bens pelo fato de segurar de maneira direta o atendimento de necessidades, ou seja, é toda a potência de um bem, é toda a potência de algo em nos satisfazer, em satisfazer nossas demandas. Com a condição de que não dispondo desses bens não estaria garantido o atendimento das referidas necessidades, ou seja, o valor de uso de algo ele está na potência em que algo tem de satisfazer as nossas demandas, as nossas necessidades. Quando vemos e comparamos o que Marx diz e o que Menger diz, podemos perceber que o Marx ele trabalha tratando o valor de uso como algo mais material realmente. Então está certo dizer que é materialista, porque ele de fato está tratando esse algo de forma bem mais material, enquanto o Menger ele está tratando esse algo de maneira mais formal. E o que isso significa? Significa que o Marx, ao estar tratando isso de forma mais material, ele não está tratando isso com uma rigorosidade tão universal, vamos dizer assim. Não está tratando de forma tão universal e analítica, justamente por não estar abstraindo a forma da matéria para poder analisar a forma daquela coisa em si, no caso do valor de uso em si. Então acaba que por esse motivo você dificilmente vai conseguir falar do valor de uso em si e per si, ao invés de falar de valor de uso unido ou então em relação a alguma outra coisa, vamos dizer assim, mas está tratando ele de forma tal qual os sentidos eles possam captar e tratando de forma mais particular, diferentemente do que Menger trata quando ele fala, por exemplo, mais formalmente, de forma mais formal. Então ele está tratando mais do valor de uso realmente, enquanto essência, e dessa forma ele está tendo uma rigorosidade lógica e etc. maior, porque toda a que ele falar sobre o valor de uso vai valer universalmente por ele estar falando da forma e, portanto,
da identidade realmente do valor de uso, diferentemente de Marx, que está tratando do valor de uso, mas de uma forma mais particularizada. Então, basicamente, é isso que eu tenho a falar. Eu vou deixar os dois artigos na descrição. Então, basicamente foi esse o vídeo. Eu tentei trazer um pouco mais dos fundamentos, né, da fundamentação de cada um dos debatedores, no caso dos juros marxistas, a dialética, né, que usa como metodologia, e eu trouxe no caso do Henrido um pouco mais da visão do Menger e também comparando com a do Marx, necessariamente por causa que no próprio artigo já fez isso, no próprio trecho que eu peguei. Então não vou entrar muito no tópico econômico, porque para isso já tem esse debate entre os dois, e eu vou deixar o link também ou na descrição ou nos comentários. Eu disse no vídeo, na gravação ali, que eu ia deixar na descrição, mas eu posso deixar tanto em um quanto no outro, enfim. Espero que tenham gostado, dê uma força e até uma próxima.